Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês, amores, amoras, amigos e amigas. Eu sou a Rosa Oliveira e eu estou aqui para uma live incrível. Sim, eu já sei que as minhas lives são incríveis. Então eu fico muito feliz com a presença de vocês. Débora Mazzocchi, que honra, que alegria. Um grande beijo, minha querida mestra. Ana Lúcia Campos, Paulo Fernandes. Olá, Débora Mazzocchi. Gente, o convidado de hoje é o Paulo Fernandes, do perfil Ler é Criar Asas. E que nome bonito, hein, Paulo Fernandes? Que nome tudo a ver com o que a gente realmente acredita. Porque nós gostamos muito de livros, gostamos muito de literatura, somos amigos das histórias, somos amigos das escolas, da educação. Então, o nome do seu perfil é muito bacana, viu? Foi uma ótima intuição que você teve de escolher esse nome. Mas eu não vou ficar enrolando, não. Eu vou chamar logo você para entrar. Vou pedir a ajuda das pessoas que estão aqui, que não é um dia que eu faça live sempre. Ei, Claudinha! Eu geralmente faço as lives na terça. Ontem a gente fez uma live junina, gente. Fiquei tão feliz. Eu tive a presença da Maria Alice, direto do Ceará. Tive a presença da maravilhosa Sandra Lani, que não preciso nem de apresentar, que todo mundo sabe. Que maravilha que ela foi na apresentação dela, que generosidade das duas convidadas. Então, fiquei muito feliz. E na semana que vem eu tenho a doutora Renata Tavares, que cuida das peles mais lindas de Belo Horizonte, quiçá do Brasil, hein? Eu faço limpeza de pele lá na clínica dela, gente, no centro de Belo Horizonte. Para quem mora em Belo Horizonte, uma ótima dica de um trabalho feito com muito profissionalismo e um trabalho bacana demais. O Paulo já está pedindo. Seja bem-vindo! Sérgio Wagner, boa noite, Sérgio. Já te vi hoje na escola. Tô vendo os livros na mão dele e não tô vendo ele. Ele pede para entrar e os livros estão na frente de Paulo Fernandes. Boa noite, meu Rosa, querido. boa noite. Por que que eu mostro esses dois, né? Nós vamos falar de algo muito Constituição importante, né? Federal. Aqui é a Constituição e aqui, né, o manual aí da Semana de Ação Mundial. Nós vamos falar de coisas importantes aí, que é sobre educação, né? Sim, Sobre a Semana de Ação Mundial, aí falar o que que é essa isso, semana, sobre o Plano Nacional de Educação, sobre as políticas públicas para a educação. Então, por isso eu isso. iniciei Somos mostrando aqui, né? pessoas, nós acreditamos, gente, numa educação pública de qualidade, inclusiva, sabe, que seja boa para os professores, para os alunos, para o nosso país e para esse mundo. A gente continuamos sendo sonhadores, né, Paulo Fernandes? Então a gente Sempre. se envolve e a gente se envolve nesses assuntos e você se designa um ativista literário, um ativista cultural, né? Um ativista dos direitos humanos. E a educação, gente, não é à toa que ele mostrou a Constituição, porque é um direito constitucional dos brasileiros e brasileiras. Que Constituição bom aqui, ó, mostrar. revisada de 2021, viu? Aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, tá. É porque a última Constituição de 88, né, Paulo Mas é Fernandes? porque tem muitas emendas, né? Inclusive nós vamos falar Tem. de uma das emendas aqui, que é a emenda constitucional 95, né? Foi feita Sim. aí lá no final de 2016, em dezembro de 2016, assinada pelo pelo Vampirão, o Vampirão que assinou, né? E essa emenda é uma emenda que trava aí muitas coisas, inclusive Muitas as coisas. políticas Ó, temos, sociais, né? temos professores aqui, Renata Souza está aqui, a professora Claudinha está aqui, a Débora Mazzocchi, que é atriz, né? Está aqui também, que dá aula, já fui aluna dela, o professor Sérgio Wagner, que estava comigo na escola hoje de manhã. Então, assim, e outras pessoas que eu sei que vão assistir depois também se interessam por esse assunto, temos que debater mesmo.
Mas, Paulo Fernandes, primeira coisa, que a gente falou que tinha que ser nessa semana, porque é justamente a semana da ação mundial. Sim. Então, explica pra gente, porque eu até falei assim, Paulo, deixa eu ver que hashtags que eu coloco aqui. Ele falou, coloque não corte da educação e coloque SAM, S-A-M. E eu, SAM, Isso. tio, SAM, é porque é semana de ação mundial, né, gente? Mas tem hora que Isso. o TikTok demora. Aí eu tô assim, entendi, né? Então, a gente colocar dentro das ações dessa semana. E você está Sim. participando ativamente, né, Paulo Fernandes? Isso. Primeira coisa, explica o que significa SAM e por Sim. que você se engajou nisso. Então, a Semana de Ação Mundial, ela acontece desde 2003. Aqui no Brasil, quem organiza essa semana é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e a coordenadora da campanha nacional e a coordenadora, que é coordenadora também, né, aqui na campanha, é a Andressa Pelanda. Eu estarei com ela sexta-feira, aqui em Belo Horizonte, inclusive, né, na Fundação João Pinheiro. E a Semana de Ação Mundial, ela é uma semana que ela tem como intuito, né, organizar debates, diálogos, para fortalecer a educação. Ela acontece em mais de 100 países pelo mundo, né? É uma semana que tem aí essa promoção dos debates, das rodas de conversa, para que e o intuito é que aconteça onde a pessoa quiser, onde os ativistas quiserem que aconteça, né? Pode ser na escola, pode ser no centro comunitário, pode ser dentro da sua casa, pode ser aí na associação de bairro, enfim. O importante é debater, é falar Sim. sobre educação e esse direito básico que está aqui na Constituição, né? E não só isso, né? Por que é essa semana agora? Dia 25 agora é a data, né? Foi dia 25, no dia 25 de fevereiro de 2014, que foi feita o último Plano Nacional de Educação, que tem 10 anos para ser aí realizado. O Plano Nacional de Educação ele existe desde lá de 1930, né? Mas acontece que nunca foi feito da forma como foi feito desde 2014. Porque em 2014, além de ter tido uma participação efetiva da sociedade civil, né? Foi um plano que buscou dados para poder também ter as diretrizes e as metas para que fosse cumprido. E esse plano é o que vai fazer com que a nossa educação, esse direito, seja garantido desde lá da criança até a universidade. Então, são diretrizes e metas que estão nesse Plano Nacional de Educação aí. E a semana é exatamente o intuito de fazer com que no mundo inteiro se debata a importância da educação, né? E aí eu acompanho a campanha nacional pelo direito à educação desde 1999, que foi quando surgiu, né? Hoje a coordenadora geral é a Andressa Pelanda, mas o Daniel Cara já esteve lá também. Inclusive essa semana, antes de ontem, no Senado Federal, aconteceu um debate para falar sobre a avaliação aí das metas que foram cumpridas ou não cumpridas do Plano Nacional de Educação desde 2014. E o que a gente tem, né, de certa forma, e principalmente, né, pós, né, Vampirão, e entrada também agora do Reinudo Cercadinho, é um retrocesso, né? O retrocesso na educação, nas políticas públicas, né? Por exemplo, sociais. Durante o governo agora do Reinudo Cercadinho, para quem não entende, gente, eu não falo o nome, tá? É o Reinudo Cercadinho, quem conhece a história... Governo, nós não vamos falar os nomes. E quem conhece a história do Rei Nu, do Rei Está Nu, sabe por que eu chamo ele de Rei Nu do Cercadinho. Basta conhecer a história do Rei Está Nu, né? Ponto. Tem lá na Turma da Mônica. Pesquisem aí. Aí vocês vão saber por que eu chamo de Rei Nu do Cercadinho. Mais de 75% no governo dele, mais de 75%, né, dos conselhos participativos da sociedade civil em todas as políticas públicas foram retirados, foram enfraquecidos. E isso é muito ruim, né? Então, por isso é importante a gente debater educação, a gente se preocupar. Independente, né, se você tem ou não filho
né, o filho na educação pública, é um direito que está aqui, ó, na Constituição, né? Está aqui na Constituição. Então, não é algo que, assim, que a gente tem que pensar se vai ou não defender, né? Exatamente. Paulo, só um momento. Ô, pessoal, então quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Eu sou a Rosa Oliveira, estou aqui com o Paulo Fernandes, do perfil Ler é Criar Asas. Ele é um ativista literário, um ativista cultural. A gente está falando sobre o SAM, Semana de Ação Educacional. E a gente está, assim, querendo que mais pessoas se envolvam nesse papo. Vocês podem mandar perguntas que a gente faz aqui ao vivo para o Paulo. Então, por favor, vamos me ajudar aqui no aviãozinho que está aqui no cantinho. Vamos chamar outros amigos aí, gente que vocês saibam que possa se interessar para o assunto e colaborar para um papo bacana aqui entre amigos e entre conhecidos nossos aqui no Instagram. Tá bom? Então, eu estou esperando aí Jamil Guerra, Auriene, só gente bacana que chegou aqui, Dani, Caio Ribeiro, João Vitor de Mello, Renata Souza, professor Sérgio Wagner, Gabriela, Claudinha. Então, assim, não consegui falar o nome de todo mundo não, mas todos são muito bem-vindos e podem colaborar mandando perguntas também. Outra coisa... Sim, é importante. Sim. É importante. Quem ainda não segue Paulo Fernandes, vai aqui em cima, vai clicar, que vai aparecer o perfil dele, Ler é Criar Asas, e vocês vão clicar para poder seguir o Paulo. E Paulo tem muitas dicas literárias, eu adoro conversar com ele sobre livros e poesias, mas hoje a gente está falando desse assunto tão importante que diz respeito a todos nós. Não é só porque eu estou na educação pública, não, mas como cidadã, como brasileira, eu acho importante. Mara chegou aqui também, bem-vinda, Mara. Vamos continuar o nosso papo, Paulo? Bora lá. Isso. Então, Paulo, desde quando que você se envolveu com essa ação? Porque você já acompanha a questão educacional há muitos anos, eu sei disso. Sim. Mas especificamente nesse aqui? Então, eu acompanho a campanha nacional pelo direito à educação desde 1999, quando surgiu. Tá. Na época eu estava, inclusive, começando a faculdade de filosofia, né? Mas e quando eu sempre acompanhei essas questões voltadas à educação, né? Questões sociais, eu sempre acompanhei muito essa questão política, eu gosto muito, acho que é de extrema importância. E aí, em 2003, né, surgiu a Semana de Ação Mundial. E, através da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eu conheci a semana. Sempre acompanhei, participei algumas vezes de alguns debates, de algumas rodas de conversa. Ano passado, durante, né, esse momento que a gente esteve aí sem escola, presencial, né, que foi o momento aí mais forte da pandemia, eu participei de algumas ações online, né? E esse ano eu me inscrevi para participar mais ativamente, né? Aí eu recebi o manual, né? Eu recebo o manual. Esse manual é um manual que sugere que o que eu posso conversar, como conversar, quais os temas que eu posso abordar, o que é interessante abordar nas rodas de conversa. E o meu foco é sempre conversar com jovens, né? Então, assim, eu procurei algumas escolas públicas, que a escola particular nem adianta, porque não abrem as portas, não abrem mesmo. Eles não se colocam à disposição para você falar, mesmo que você diga assim, olha, eu não estou cobrando nada, é um bate-papo, né? Ainda assim, mesmo procurando as escolas públicas, eu ouvi sempre as mesmas perguntas, o que é muito complicado, né? A pergunta que eu ouvia da direção, da coordenação era, olha, mas você não vai fazer campanha para ninguém não, né? Você não vai falar nome de ninguém não, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, eu não vou fazer campanha para ninguém, mas é inevitável, quando eu for falar, por exemplo, sobre questões de corte na educação, é inevitável falar de todos os governos, não é só desse, todos. Porque todos cortaram, não só esse, né?
todos os governos. Ei, Beatriz, seja bem-vinda aí, Beatriz Mirra. Beijo, Beatriz Mirra, que bom que você veio. Ó, então vou aproveitar que a Fábia chegou aqui, Vilma Neri, a Mara, a Poliana Belucci está aqui. Ei, Poli, Kátia Regina também chegou aqui. Bem-vindos, gente. Nós estamos aqui falando de educação pública. E que a gente acredita nessa educação pública, que seja gratuita, que seja de qualidade, acessível para todos. Então, continuamos nessa tecla, e o Paulo está explicando aqui para nós esse ativismo dele. Eu perguntei desde quando que ele está, e ele está acompanhando desde o início, e esse ano ele está inscrito para participar mais ativamente, né, Paulo? Isso, e o meu foco, como eu disse, é sempre conversar com a juventude. Por quê? Sim. Recentemente eu estive na escola onde meu filho estuda, mas eu fui falar de literatura. Mas em determinado momento, né, alguém disse, porque alguma coisa sobre escola pública. Eu falei, gente, se vocês não sabem, vocês estão aqui na escola pública, vocês recebem livros didáticos de forma gratuita. Isso é uma política pública. Então é importante entender o que é uma política pública, como ela é formada, quem executa essa política, quem formula, né, quem é que vota, qual que é a diferença de uma política pública, né, para uma emenda ou qualquer outra. Porque a política pública, quando é feita, pode entrar governo e sair governo. Não vai sair. É política pública, né? Ela está lá, ela foi votada, ela foi solicitada, ela é uma demanda. E a educação, né, voltando a falar aqui da educação, esse ano a campanha ela tem um objetivo, né? Ela tem um compromisso aí para a eleição. Não corte da educação. Chega mais para cá, povo ver. Isso. Ó, não corte da educação. O que significa isso? Dia 28 próximo agora, a campanha vai lançar uma carta compromisso para que qualquer cidadão, qualquer cidadã possa entrar no site da Semana de Ação Mundial ou também no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pegar essa carta, que vai estar lá online, e enviar para todos os candidatos, a deputado, senador, né, governador, presidente, para todos. Por quê? Esse compromisso é um compromisso importante. Então, essa carta vai ser feita, já está formulada, e ela vai ser lançada agora, dia 28, lá na USP, em São Paulo, né? E vai estar disponível no site, tanto da Campanha pelo Direito Nacional à Educação, tanto no site da Semana de Ação Mundial da Educação. Então, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode ter acesso a isso e enviar para os candidatos, para que eles tenham esse compromisso. Porque, veja bem, Rosa, as pessoas elas pensam assim, mas esse é um compromisso do presidente, do governador. Mais importante ainda do compromisso do presidente e do governador são os deputados, os senadores. Porque são eles que votam, são eles que colocam em pauta ou não determinados tipos de projetos de lei, né, o que vai ser votado ou não. Então, quem tem que ser cobrado são os deputados federais, deputados estaduais e senadores. E aí, quando a gente fala de Plano Nacional de Educação, vou voltar nele aqui, é importante lembrar que esse plano que foi construído lá em 2014, ele vai finalizar em 2024. Então, o próximo governo que for eleito, ou fará outro, ou não fará. Ou não fará, né? E é importante, para quem se importa de fato com essas questões, cobrar, acompanhar, saber onde, né? E assim, a pessoa pode falar comigo, Paulo, mas eu não tenho tempo de ficar acompanhando. Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Todo mundo tem tempo quando está no ônibus, quando está no banheiro, quando está na fila de um banco, quando está na rua, pegar o celular e ficar olhando coisa inútil. Então, passa a fazer coisas úteis, que é acompanhar a vida daquilo que diz respeito a nós, cidadãos aqui, né? É a vida política, social. Isso diz respeito a todos nós, a todas nós, pessoas, né? Então, ao invés de pegar o telefone e ficar lá assim, ó, vou mostrar até a canequinha do Leandro aqui, que tá aí, ó, Leandro, olha aqui, Leandro, ó, hoje é a sua, viu? Então, ao invés de ficar lá, ó, olhando TikTok,
olhando o Instagram, que é igual geladeira, né? A gente sabe que não tem nada, mas a gente abre para dar uma olhadinha. Então, pega esse tempo e entra no site do Senado, no site do Congresso, no site da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa. Procure saber o que está sendo votado, né? Procure saber na sua comunidade, na associação de bairro, procure saber quais são as demandas ali da sua comunidade, procure saber o que está sendo votado de importante em relação à saúde, à educação, às políticas públicas, aos direitos das crianças e adolescentes, né? A questão da previdência social. Isso, gente, é que é importante. Então, por que eu me engajo nessas questões? Porque isso diz respeito a mim, diz respeito aos meus filhos, diz respeito àqueles que vêm depois de mim. E eu não posso me eximir, né, de ficar aí só olhando e não participar, e não saber o que é, o que não é. Então é muito importante a gente entender o que é o Plano Nacional de Educação. Veja bem, Rosa, você me interrompe, senão eu disparei a falar, né? Ô, Paulo, só um minutinho, pessoal, vocês são muito bem-vindos, entraram vários amigos aí agora. Eu estou pedindo a ajuda de vocês para a gente convidar outras pessoas que a gente sabe que são comprometidas com a educação pública, gratuita, de qualidade, que a gente insiste nesse tripé, e sobre o Plano Nacional de Educação, sobre essa Semana Nacional, né? Essa Semana de Ação Mundial. Então, vamos convidar nossos amigos para poderem vir aqui. E quem não estiver aqui ao vivo agora, depois a gente vai deixar gravado, vamos espalhar essas informações que são muito importantes, que o Paulo Fernandes está trazendo aqui com tanta generosidade. E aí, gente, vocês podem colaborar também colocando perguntas. Eu estou deixando livre para ele poder ir falando. Eu perguntei o que é o SAM, e ele está explicando, mostrou a Constituição. Dulce Eugênia acabou de chegar, seja bem-vindo. Tadeu de Mello. Pessoal, que bom que vocês estão aqui. Beatriz, Débora e todos os outros amigos. Claudinha. Jamil Guerra tá aí também, Paulo, olha que legal. Jamil Guerra. Jamil Guerra. Esse é o cara. É o cara. Ó, além de ser um multiartista, ainda faz sapato, né, Paulo? Fico encantada com os sapatos que ele faz. Jamil é um cara fora de série, fora de série. Fora de série. Ô, Paulo, mas aí... Então, o que tem a ver com a Malala? Então. Me explica essa parte que eu não entendi. O Instituto Malala, né, a Fundação Malala, ela também participa dessa campanha de ação mundial. Ela é uma das organizações que contribui para a campanha de ação mundial, né, que acontece desde 2003. Inclusive, Rosa, olha que curioso, né? Essa semana eu fiz até um vídeo indicando 2 livros, né? Um da Luana Tolentino, né? Outra Educação é Possível, que é da Masa, e o livro da Malala, né? Da Adriana Carran. Que aí o Antônio viu eu indicando, e a gente está lendo um livro da Marismar, que é esse livro aqui, ó. Eu estou lendo devagar para ele o Juramento, que são vários contos. E aí ele viu eu falando do Malala, ele falou comigo assim, papai, quem que é essa Malala? Gente, para quem não sabe, o Antônio tem 7 anos, tá? Eu falei assim, Antônio, a Malala é uma menina paquistanesa e que aos 10 anos de idade ela viu o direito da educação dela ser retirado, porque chegou ao poder um grupo terrorista chamado Talibã. E eles proibiram as mulheres de estudar, assim como várias... Aí ele falou, como assim? Como assim menina não pode ir para a escola? Eu falei, só que ela não se deu por vencida. A Malala lutou pelo direito dela, não só dela, como de milhares de outras crianças e mulheres pelo direito à educação. E aí, essa moça conta a história dela. Aí ele falou comigo assim, papai, o próximo livro que você vai ler para mim é o da Malala, eu quero conhecer essa história direito. E aí tá aqui, separado, para eu ler para ele o próximo livro da Malala, né? Que é uma ativista importantíssima, né? Inegável. Exatamente. Né? A importância dela. E para não ficar atrás, aqui em casa aconteceu essa semana também
que a mamãe estava lendo o Caminho da Escola, né, da Ah, editora sim, da Alegria, que letria. está indicado para um prêmio internacional. Estamos aqui na Sim. torcida. Vai E a ganhar. Alice chegou. A Alice tem 3 aninhos, gente, vai fazer 4 esse ano. E chegou aqui, quis ver o livro que a vovó estava lendo e falou: que livro que é esse? Aí a gente falou: da menininha de um país lá onde não podia, as meninas não poderiam ir para a escola. Então, o pai, a família viaja para muito longe para poder, para ela poder ter esse direito de estudar, de ir para a escola. Aí ela olhou para minha mãe e falou assim: Malala? Porque ela tem esse livro da Malala, a mãe dela já leu para ela. Sim, Então, sim. ela falou o nome Malala, eu fiquei encantada. Que bom que Malala significa o direito das meninas, porque não é o Exatamente. direito só dos meninos, o direito das crianças, né, gente? Em todos os Exatamente. lugares. Então, que o E caminho da aí, escola seja mais fácil para todas as nossas crianças, de qualquer classe social, de qualquer gênero. Rosa, tem uma coisa aqui, ó. Aí tem uma parte, por exemplo, do manual que fala que da rede de ativistas pela educação do Fundo Malala no Brasil está promovendo a Semana de Ação Mundial 2022. Sim, Entre umas das ações está um manifesto das meninas por das uma meninas. educação antirracista, né, por uma educação feminista, né, por uma educação igualitária, uma educação, né, justa. E para quem quiser, é só acessar aqui, ó, o site semanadeeducaçãomundial.org e tem lá um manifesto das meninas no site, né, que Isso é é o tão Fundo importante, Malala. gente. É. Então, assim, não é do nada que surge uma ação como essa. Igor acabou de chegar, João Oliva chegou aqui, bem-vindos. Gislene, Giartes, minha grande amiga de infância, está aqui também. Estou muito feliz com a presença de vocês. A gente está falando de um assunto aqui sobre educação. E todos que entraram aqui até agora são pessoas realmente comprometidas com a educação pública, de qualidade, incluindo todos, meninos e meninas. Então, quando a gente vê que tem uma ação específica nessa semana para as meninas participarem, mas é mimimi, não sei o quê. Não, gente. Se existem lugares onde as meninas não podem ir à escola e que não têm seus direitos garantidos, então todas as nossas meninas têm que estar cientes disso. Então, assim, a gente não pode perder direitos. E a gente tem Exatamente. que garantir o direito das nossas crianças, preservar a infância das nossas crianças com uma boa educação para todos, cheia de contação de história, de música, de arte, de conhecimentos. Porque aí, gente, a criançada gostando de estudar, tudo muda. Tudo muda, a vida pessoal e o entorno. Então, eu falei no início, somos sonhadores, e é por isso que a gente fala sobre esse assunto e a gente continua conversando sobre esse assunto, né, Paulo Sim, Fernandes? exatamente. E aí, Rosa, eu queria voltar ao Plano Nacional de Educação, porque o Sim, plano ele foi estabelecido pela Lei 13.005. Mas eles são 10 diretrizes e 20 metas. Então eu quero aqui falar das 10 diretrizes aqui, listar as 10 diretrizes para melhorar a sim. educação até 2024. Então aqui, ó, a Tá primeira certo, hein, diretriz gente? exatamente. Então, e é o que eu disse aqui anteriormente. Em 2024, um novo Plano Nacional de Educação vai ser refeito. E tudo isso, gente, depende dos próximos governos. Né? Sim, Se entrar um governo que não se importa com isso, acabou. Não tem Plano Nacional de Educação. Né? Assim como teve esvaziamento no atual governo, né, das políticas públicas. Por exemplo, só para antes de falar isso aqui, né? Para quem acompanha, né, o atual governo, tem uma política de transformar as escolas públicas em escolas cívico-militares. O que acontece? Uma escola cívico-militar é uma escola que tem hierarquias e ela não é uma participação, não tem uma participação dos pais, das mães, né? Não tem essa ideia de participação ativa.
E isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. E é um dos projetos do atual governo, né? Esvaziamento dos conselhos populares, né? Esvaziamento, né, daquilo que é participação da sociedade civil. E isso não é bom. Não é bom. Porque isso acaba com as políticas públicas, isso acaba com a possibilidade, né, de políticas públicas sociais para as pessoas que necessitam, né? Isso, por exemplo, a gente está vendo um sucateamento aí, né, da saúde. Isso tem a ver também com a falta de políticas públicas, né? Tudo isso tem a ver. Mas aqui eu quero falar dessas 10 diretrizes. Então vamos lá. Primeiro, erradicação do analfabetismo. 2, universalização do atendimento escolar. 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da justiça social, da equidade e da não discriminação. 4, melhoria da qualidade da educação. 5, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que fundamenta a sociedade. 6, promoção do princípio de gestão democrática. Vou ler de novo. Promoção humanística, sim. Promoção do princípio da gestão democrática. Gente, presta atenção. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Eu vou ler esse de novo. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação. Valorização dos profissionais de educação. Presta atenção, gente. Valorização dos profissionais de educação. Eu estou repetindo algumas porque é muito importante. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Essa última eu vou repetir de novo. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. E aí, para atingir esses objetivos, foram definidas 20 metas, né? Sim. Só que aí, antes de falar das metas, é importante aqui lembrar da Emenda Constitucional 95. E ela está aqui, ó. Ela está aqui. Ela está aqui na Constituição aqui. Eu até deixei aqui separado, porque ela é Emenda Constitucional 95. Ela é de 15 de dezembro de 2016, tá, gente? Já era o governo lá do Vampirão. Então, o que significa essa emenda? Essa emenda congelou os investimentos, congelou por 20 anos os gastos públicos. E isso significa, gente, problemas sérios para tudo que diz respeito ao que está na Constituição, que são direitos garantidos. Educação, saúde, lazer, previdência social, tudo isso está na Constituição. Com o congelamento dos gastos por 20 anos, isso significa que você não pode gastar mais do que a inflação. E isso é um problema, porque você não tem mais como investir mais do que já está ali. E como que você vai melhorar a qualidade da educação? Como que você vai valorizar os profissionais da educação se você não pode fazer isso? Essa emenda constitucional, ela foi feita com intuito, né? Ela foi feita dizendo que isso era para conter os gastos públicos. Veja bem, acontece, e aí eu não estou falando isso, gente, sem saber não, tá? Eu pesquiso muito a respeito, eu leio, eu já ouvi várias pessoas que entendem da área. Essa falta de investimento em gastos públicos, esse congelamento, significa o quê? Todo o dinheiro que vem a mais, ele vai para pagar a dívida pública. Mas essa dívida pública, quando se paga, beneficia os mais ricos. Então, as pessoas que precisam das políticas públicas, né,
elas vão ser cada vez mais achincalhadas. Com isso, você tem a ideia de privatização do SUS, da própria educação, como a gente viu recentemente, né? Agora no Congresso, até aquele Kim Catacoquinho também, né, é a favor do pagamento na universidade pública. Né? Aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem um sucateamento da educação, a gente teve um problema sério também, que é uma outra questão que a gente pode discutir depois, em outro momento, sim, que é o novo ensino médio, que foi uma canetada, imposição do vampirão, né? E o novo ensino médio estava sendo discutido pela sociedade civil, inclusive eu participava de fóruns de discussão. Sim. Só que aí, quando o sujeito lá, o vampirão, entrou, numa canetada, ele, instituiu o novo ensino médio, que é o que está aí agora, né? Mas é outro assunto, é outro papo, que faz sentido também falar em relação a isso, mas que é outro momento, né? Agora, essas metas, Rosa, que são estabelecidas, que são 20, essa semana teve como eu disse lá no Senado, antes de ontem, inclusive com a participação da Andressa Pelanda, do Daniel Cara, né, do Conselho Nacional de Educação também, o Senado, se eu não me engano, foram 31 senadores que assinaram para que houvesse esse debate público sobre o Plano Nacional de Educação, uma avaliação das metas que já foram cumpridas, das que não foram, do que falta para cumprir. E aí é muito assim, preocupante, porque a grande maioria das metas não foram cumpridas e não vão ser até 2024. Né? E aí eles têm um documento também que está no site também da Semana de Ação Mundial e também na campanha pelo Direito Nacional à Educação, que tem lá um balanço do que foi feito, porque a cada 2 anos o INEP, né, que é o Instituto Nacional Anísio Teixeira, né, que é fazer avaliação da educação, a cada 2 anos o INEP ele tem como obrigação fazer uma avaliação das metas, se foram cumpridas ou não, e dizer o que pode ser feito, né, junto com outros órgãos, que é o Conselho lá da Câmara, do Senado, o próprio governo federal, né, o Conselho, né, a sociedade civil. Só que a gente precisa entender que, volto a dizer, com a emenda constitucional 95, investimento em educação, em saúde, em políticas públicas está congelado. E uma das coisas que fazia parte do investimento em educação era o tal do pré-sal. O pré-sal sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. A ponte caiu, o gato também sumiu. Né? Só para rimar aqui, viu, gente? Só para dar uma riminha e descontrair. Mas, enfim, e tudo isso, né, para cumprir metas. Né? E quais são essas metas? Olha, a primeira diz respeito à educação infantil, a segunda diz respeito à educação fundamental, ensino fundamental, a terceira é o ensino médio, a quarta meta diz respeito à inclusão, a sexta meta diz respeito à educação integral, a sétima meta, qualidade da educação básica, o IDEB, a oitava, elevação da escolaridade e diversidade, a nona meta, alfabetização de jovens e adultos, a décima meta, EJA integrada, a 11ª, educação profissional, a 12ª, educação superior, a 13ª, qualidade da educação superior, 15ª, profissionais de educação, que é garantir, né, essa questão da valorização e tudo mais. A meta 16, formação. A meta 17, valorização dos profissionais do magistério. A meta 18, planos de carreira. A prefeitura tem, o Estado não tem. A meta 19, gestão democrática. E a 20, financiamento da educação. Bom, dessas metas, né, nesse balanço que foi feito agora, anteontem, né, eles mostraram lá que tem retrocesso em algumas metas, aquelas que não foram cumpridas ainda e as que estão andando lentamente. Lentamente. Quem quiser pode assistir na TV Senado, no YouTube, esse encontro que teve lá no Senado, falando exatamente sobre o Plano Nacional de Educação, fazendo esse balanço. Né? E é importante, por que eu mostrei a Constituição aqui? Na Constituição, a gente tem aqui, olha,
o artigo 6º da Constituição vai dizer assim, ó, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. O que acontece? Aí quando você vai lá pro artigo 194 até o artigo 227, 28, vai falar de tudo isso que eu falei aqui de forma mais específica. Mas aí eu volto lá na Emenda Constitucional 95, que trava esse investimento. Trava tudo isso. E aí, olha, lá no artigo... Aqui, ó, deixa eu pegar aqui que eu deixei separado aqui, ó, quer ver? Ó? Da educação. Quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Gente, se alguém quiser mandar pergunta aí, pode mandar. Tá todo mundo assistindo aí, mandem perguntas, comentem, tá todo mundo também caladinho, né? Então, assim, por favor, mas podem mandar, viu, gente? Eu já falei isso. Aqui, ó, quero achar aqui, ó, da educação, é o 228. Aqui, ó, peraí. 220 e... Não, peraí, pulei. 227, 228... É o artigo... Eu perdi aqui, eu tinha separado aqui. Qual que é o artigo que fala da educação? Que é... Aqui, ó, da educação. É o artigo 205 da Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quando a gente está falando de estudo aqui do Plano Nacional, da Semana de Ação Mundial, da importância de se falar em educação, é exatamente porque a Constituição de 88 nos garante isso. E é importante a gente conhecer, né? E, gente, você não precisa ter uma Constituição igual eu tenho, não, tá? Você pode baixar um aplicativo, porque o celular, ele cabe aplicativo, né? Todo celular hoje tem um monte de aplicativo. Em vez de ter aplicativo de comida, aplicativo de, sei lá, de qualquer outra coisa que não serve para nada, baixa o aplicativo da Constituição. Deixa o povo pedir comida também, Paulo Fernandes. Pode pedir comida, mas tem o aplicativo da Constituição Federal, amores. Ô, Paulo, Vanessa Correia, maravilhosa, chegou aqui. Bem-vinda, Vanessa. Que bom que você está aqui para desembolar esse assunto com a gente, Vanessa. Podem mandar perguntas, viu, gente? Estamos aqui com o Paulo Fernandes respondendo tudo sobre essa semana tão importante da Ação Mundial. SAM. Isso, ó, vou mostrar aqui. Que hashtag? E aí ele falou SAM. Mostra aí, Rosa, eu tava dizendo aqui, né, o meu foco é conversar com a juventude. E é curioso, porque assim, outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas você vai conversar com a juventude? Você acha que os jovens estão interessados nisso? Eu falei, olha, eu não sei, mas aí depende de mim também despertar esse interesse, depende da forma como eu vou conversar, a forma como eu vou dialogar, a forma como eu vou tratar do assunto. Tem uma maneira chata de falar, né, que é ficar falando de dados, que muitos não querem saber, mas tem uma forma interessante, que é você fazer perguntas, ouvir o que eles sabem, o que eles querem, para depois trazer aquilo que é importante, né? Então, assim... Na minha experiência, eles respondem muito bem, né, Paulo? E eu já te vi palestrando por aí, com professores e com alunos, e você também sempre se sai muito bem. Eles respondem muito bem. Sim, então, assim, é muito fácil para a gente... falar assim, mas essa juventude, mas essas crianças. Exatamente. E nunca ouve as crianças, nunca ouve os jovens. Então, assim, exatamente. Até no nosso ofício de contador de histórias, a gente sabe que a gente tem que ouvir primeiro, né? E a Patrícia do Vai Canto, Vem Canto, que também é autora de livros, está aqui. Bem-vinda, Patrícia, que honra ter você aqui com a gente. Olha, a Vanessa Correia, tanta gente boa chegando aí. Obrigada, gente. Vamos continuar, Roger, Paulo. Em relação a falar com a juventude, tem uma coisa que eu acho que assim, eu participei durante 2 anos
dos conselhos aqui em Belo Horizonte, né, da juventude, do Conselho da Criança e Juventude, participei ativamente, fui delegado, fui na plenária final, participei das plenárias anteriores, e uma coisa que aconteceu em um desses encontros finais, só estou falando isso para exemplificar o quanto é importante ouvir, né, e saber o que os jovens querem, que muitas vezes a gente escuta assim, vamos dar protagonismo aos jovens, protagonismo às crianças, mas muitas vezes fica só no discurso, só no discurso. E aí teve uma coisa que aconteceu em 2019, não lembro se foi 2019 ou 2018, e foi no Teatro da PUC, na plenária final. De lá ia para Brasília, né? Escolheram os delegados para Brasília. Eu fui delegado aqui, mas aí foi outro que foi escolhido para ir para Brasília. E aí um jovem, tinha uma senhora falando, e falava. E Eduardo, seja bem-vindo. E aí um jovem levantou e falou assim, olha, eu quero falar. O jovem devia ter uns 15, 16 anos. Olha, eu estou participando desse negócio desde o início. Eu escuto falar o tempo inteiro de protagonismo de jovem. Aqui não tem protagonismo pra gente, não. Sabe por quê? Vocês falam, vocês não sabem nada que passa na nossa cabeça, vocês não sabem nada que a gente está pensando, porque pouco vocês nos escutam. A senhora está falando aí, a senhora não sabe a minha realidade, a realidade onde eu moro, a realidade desses lugares. Olha, eu tive que bater palma e tirar o chapéu, porque ele estava coberto de razão. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me proponho a conversar com a juventude, com os jovens, como eu fui, Eduardo Maia, direto lá de Divinópolis, abraço grande, Eduardo, Flávio, psicólogo, também seja bem-vindo aí. Flávio! Então, Rosa, quando eu me proponho a conversar com os jovens, é exatamente porque eu acredito que é preciso ouvi-los primeiro. Então, eu sempre parto do princípio de que das perguntas. Então eu sempre digo, olha, por exemplo, eu fui falar de literatura outro dia na escola estadual Professor Moraes. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala, eu falei, gente, quem aqui gosta de ler? Aí alguns levantavam a mão. Eu falei, bom, beleza, eu não perguntei o que vocês gostam de ler, não. Mas, né, beleza. E aí, quem aqui leu um livro já esse ano? Aí um outro levanta a mão. E aí, quem aqui acha que a literatura é importante? Um levanta, outro levanta. Por quê? E por que eu faço isso? Não só nesse sentido, mas quando eu vou falar de literatura, de educação. Porque primeiro é importante ouvir para não chover no molhado. Porque às vezes eu tenho alguém ali que é tão engajado, que sabe mais do que eu. E não é difícil, não. Às vezes tem ali um jovem, que o pai é um professor de literatura, a mãe é uma doutora em literatura e vive disso em casa, escuta isso o tempo inteiro. Eu sou um leitor. Às vezes esse jovem nasceu num contexto completamente diferente do meu, que ele ouviu de literatura. Do dia que ele nasceu até então, ele está ouvindo de literatura. E isso é com a educação. Então, quando eu me proponho a falar para os jovens, porque eu acredito que são eles, né, que têm que, de fato, ter esse protagonismo de entender por que a educação pública tem que ser importante para eles. O que é política pública? Como que eles podem, ainda que eles não votem, como que eles podem participar da vida como cidadãos e cidadãs? Porque o voto é uma das armas. O voto, para mim, talvez não seja tão importante quanto você participar cobrando. Porque a pessoa pode votar e depois ela esquece em quem ela votou. Então, quando eu digo isso, é porque a educação ela tem que ter esse processo também. Né? Num processo educacional, o jovem ele tem que entender o que é direito, o que é dever. E independente se ele vota ou não, ele tem o direito de cobrar, ele tem o direito de participar. E isso começa lá dentro da escola, com o Grêmio Estudantil, com a participação no conselho da escola. Né? Isso começa com a criança, Rosa, que está lá no ano 1 do Fundamental 1. Lá na criança que está no primeiro e segundo período, porque você pode fazer com que essa criança entenda o que é direito e dever. Eu vou dar um exemplo aqui. O Antônio, eu fiz uma coisa com ele aqui, a mãe dele fez a mesma coisa na casa dele. Que é assim, eu disse para ele assim, Antônio, a partir de hoje não sou eu nem sua mãe que vamos chamar a sua atenção. Pega o papel. Quais são os direitos que você tem? Aí ele foi escrevendo.
Agora põe do outro lado assim, deveres. Quais são os deveres que você tem? Aí ele escreveu. Então agora é o seguinte, você vai colar isso na parede do seu quarto. Você vai ler todos os dias os seus deveres e direitos. Está cumprindo com o dever? Seu direito está garantido. Agora, você tem um dever e um direito. Você tem direito a brincar? Tem. Qual que é o seu dever? Respeitar pai e mãe. Você tem direito a ver sua televisão, jogar seu videogame? Tem. Mas você tem o dever de estudar, de ler, de fazer seu para casa. Então, se você cumprir com um, você tem o outro. Com isso, eu não estou apenas dizendo para ele assim, você é responsável. Eu estou com isso dando uma educação cidadã para esse menino. Né? A mãe dele fez isso com ele lá na casa dela também. E aí, isso faz com que os direitos e deveres, que ele entenda desde já o que é direito e dever. Né? Então, se isso fosse feito... né, gente? Não! Dá trabalho para pais e professores. Mas se você se dispõe, né, a educar... Ô, Paulo, só um minutinho, que eu tenho que cumprimentar a tia Jaísa, que chegou aqui, professora nordestina, maravilhosa, autora de livros, e pessoa maravilhosa. Em breve vai vir fazer live aqui comigo. Ontem não deu para ela estar com a gente na live junina, mas que bom que você está aqui, tia Jaísa. E a Adriana também entrou, artesanato. E Adriana, e Jaísa, e todo mundo. Mas, que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, Rosa, Paulo, dá trabalho, né? Deveres, né? Dá trabalho. Exatamente. Só que quem não quer ter trabalho não pode, gente. Ser professor, não pode ser pai e mãe também, não. Dá trabalho, sim. Mas tá aqui, que ó. bom. Deixa eu ver se ele tá aqui. Trabalho bom, sabe? A gente vai semeando de cá, o outro professor vai... E pai, família e país vai colhendo de lá. Deixa eu ler a palavra do Flávio aqui. Flávio, perfeito, capital Flávio. cultural precisa ser de acesso desde a idade mais nova. Exatamente, Perfeito, Flávio. Perfeito. Ô, Flávio, você vai estar aqui, você vai me ajudar. Né? Freud dizia que educar, psicanalizar e governar eram 3 tarefas que ele considerava aí quase que impossível, né? Então, educar é função de pai e mãe. Educar é função de pai e mãe. Escolarizar é função de professor e professora. Tem diferença? Tem. Porque pai e mãe ensina isso que eu estou ensinando em casa. Para a criança chegar à escola, ela saber o que é direito e o que é dever. Né? Isso. Então, eu acredito que é função de todo pai e de toda mãe em criar o seu filho, a sua filha, é função. Não estou dizendo se tem que fazer, não. Cada um escolhe o que vai fazer. Mas eu acredito que, como pai e mãe, a gente precisa entender, né, que educar o filho e a filha é para uma vida cidadã. Ele não é educado para ficar dentro de casa, ele tem que conviver na sociedade. E aí eu expliquei para o Antônio, você tem direitos e deveres aqui em casa, você tem isso lá na escola, você vai ter isso na sociedade. Quando você for da idade adulta e for trabalhar, é importante. É importante. E por que eu estou falando isso tudo? Porque isso diz respeito à educação. E a educação, ela é um direito. E quando a gente entende que ela é um direito, a gente cobra esse direito, mas a gente também tem o dever, né, de, quando vai para a escola, cuidar daquele lugar, cuidar daquele espaço, cuidar e respeitar o espaço, respeitar os profissionais, né? Aí o aluno da escola pública que recebe o livro, é dever dele cuidar desse livro para devolver no final do ano intacto, da melhor forma possível. Né? É dever dele para a escola e, se está ruim, não é atrapalhar, mas é conversar e tentar participar de forma efetiva. Né? O Flávio está dizendo, educar gera sujeito ético, e é isso que a sociedade precisa. Perfeito, perfeito, exatamente. É isso que a sociedade precisa, é disso que nós precisamos para entender, né, esse direito à educação, sujeitos éticos. E como diria, né, como diz a ética kantiana, né, ético, ou você é ou você não é, não tem meio termo. Tem um exemplo que é clássico, né, para falar do imperativo categórico de Kant, que é assim, o sujeito está fugindo, e aí a polícia está prendendo o cara bate na sua casa. Posso esconder? Pode, esconde aqui, é meu amigo, esconde aí debaixo da mesa. Logo em seguida vem a polícia. Fala assim, estou procurando aí o
o Flávio, psicólogo, você viu ele? Tá debaixo da minha mesa aí, ó. Ou você é ético ou você não é. Não tem meio termo. Só que isso é difícil. É difícil, né? E quando eu tô falando isso tudo... Não existe você falar, sou muito honesto. Ou você é Exato. honesto ou você não é. Né? Não existe isso, não. Exatamente, exatamente. E quando a gente está falando isso aqui, Rosa, é importante ressaltar que essa semana, ela é essa semana, mas isso pode ser feito o ano inteiro, pode ser feito todos os dias. Esse diálogo, esse debate sobre a educação, sobre as políticas públicas, ele precisa ser feito em todos os espaços, né? Nas reuniões familiares. Mas isso é chato. Cara, pode ser chato, mas pode deixar de ser chato. Né? Porque a gente precisa também entender esse discurso que a gente escuta, né? Deixa isso para os políticos. Caramba, eu sou político, você é política. Todo mundo que está aqui agora está fazendo política. Né? Essas pessoas são eleitas para ocupar um cargo público. E tem um tempo que eles ficam lá. São políticos? Também, todos são. Todos, mas você se afastar da política é você se afastar da sua própria vida enquanto cidadão e cidadã. É você se afastar daquilo que lhe diz respeito, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à seguridade social, o direito à segurança, o direito, né, à maternidade, o direito, né, à proteção integral da criança e adolescente. Tudo isso. Quando você diz assim, eu odeio política, eu não gosto de política, deixa... Quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo assim, não me importo com nada disso. Indiretamente a gente está dizendo isso. Não me importo com a educação, não me importo com a saúde, isso não me diz respeito. Diz sim. Mesmo que você tenha condição de pagar uma escola particular, diz respeito sim. Porque o Plano Nacional de Educação, porque a educação, ela tem também uma lei de diretriz e base, ela tem uma base comum curricular, que é para todas as escolas. Tanto, aqui ó, deixa eu ver aqui, ó. As lives da Rosa são pérolas, a de hoje é sensacional. Parabéns, contribuição positiva para todos que assistem. Ô Flávio, obrigado aí, viu? Que maravilha, bom, Flávio. Maravilha. Ô Paulo, já que eu tô te interrompendo, ó... O José Geraldo chegou, o Marmotinha BH chegou, e Flávio, que delícia ouvir suas palavras, eu fico muito grata, porque eu tenho procurado trazer pessoas, o Paulo já veio no Dia da Poesia, veio em outras ocasiões para a gente conversar, mas hoje especificamente um tema que a gente sabia que não ia ser todo mundo que queria se interessar. Não é um dia tradicional das minhas lives também, mas eu convidei muita gente. E depois também vou passar esse vídeo aqui para outras pessoas. E é um assunto que, como você falou aí, a gente podia fazer uma live para cada meta dessa daí e não iríamos esgotar o assunto. Então, jamais. O Paulo está falando de uma maneira bem ampla, assim, para a gente poder ter uma noção do que é essa semana e tudo mais, e dessas ações que a gente pode fazer o ano todo. A gente não está tomando também, não estamos fazendo propaganda política, como ele sempre perguntam para ele quando ele vai nas escolas. Exatamente. E tudo mais. Flávio, o perfil do Paulo, gente, já falei aqui mais cedo, ler é criar asas. E aqui em cima, ó, você pode vir aqui e clicar, que vai aparecer o perfil, sem sair da live. Podem seguir o Paulo. Quem não me segue também é muito bem-vindo para poder me seguir. Eu vou ficar muito feliz. Stefano Santos chegou, bem-vindo. Ô, Paulo, mas diga. Me conte, o que você vai fazer ainda durante essa semana? Porque rapidinho acaba, né? Sim. Você vai ter esse encontro lá na Fundação João Pinheiro? Isso, essa semana eu estive, né, em 2 escolas já para conversar com a juventude. Sexta-feira eu vou participar do encontro presencial. Sempre ensino médio, né? Sempre ensino médio. O fundamental também pode, porque eu acho que é importante, né? Sabendo como dialogar, até uma criança que está lá no fundamental, no sexto, ao 8º, ao 9º ano, ela vai entender, sabendo como conversar. Porque hoje, Rosa,
Hoje as crianças, elas têm um acesso que quando a gente era criança, a gente não tinha. Não tinha. Hoje as crianças, elas estão ligadas em tudo. Olha, o Antônio me dizendo, papai, eu quero que você leia esse livro para mim. É o próximo, eu quero saber quem é essa lindo, palavra. gente, né? À toa que eu adoro esse Antônio, gente. Tem 7 anos, gente. Pois Meu é. grande e, assim, amigo. não é à toa que, assim, quando se vai conversar, eu volto a dizer, eu tenho um foco em conversar sempre com jovens, porque eu gosto de ouvir. Eu gosto mesmo. Eu gosto de ouvir o que está pensando, eu gosto de ouvir o que gosta, o que não gosta. Por exemplo, eu estive na escola falando de literatura, eu fui em 4 turmas. Foi até na escola do meu filho, né, do João. Ele até falou comigo, um colega dele, falou, pai, você fez milagre lá na escola, porque você ficou lá, você comeu 10 minutos do intervalo e ninguém levantou a bunda da cadeira. E não tem esse negócio de ficar sentado, não. Né? Quer dizer, e aí o professor que me convidou, que foi o Léo, vou seguir você, Paulo, muito importante sua contribuição. Obrigado, Sérgio. Sérgio o Léo é foi o professor de professor. ciências, de biologia, Maravilha, viu, na rede municipal, maravilha. meu amigo de trabalho. Obrigado, viu, Sérgio? E aí o Léo, que foi o professor que abriu as portas para mim lá na escola, para eu falar de literatura, ele falou comigo depois, ele mandou eu recebi mensagem, Rosa, de vários jovens. Eu recebi mensagem de vários no meu Instagram. Nossa, teve um que mandou mensagem para mim que eu até meu olho encheu d'água quando eu li. Ela falou comigo assim, olha, eu já pensei em ouvir, em desistir da literatura. Eu estava pensando, mas aí o seu bate-papo com a gente foi tão sensacional, você fala de uma forma que a gente entende. Minha turma inteira comentou depois no nosso WhatsApp que você é sensacional, você falou de um jeito que ficou todo mundo assim, encantado e tal. Eu falei, olha, que bom, eu fico feliz, né? E tenho ouvido muitos jovens e aprendido muito com eles. E é isso, né? A gente aprende. Então, quando eu vou falar com os jovens, eu sempre faço perguntas para, a partir daí, dizer para eles, olha, vocês sabiam, por exemplo, a escola pública, vocês sabem por que vocês têm livro didático de graça? Muitas vezes eles não sabem, Rosa. Não sabem. Eles não sabem. Ah, porque a gente tem, é porque a escola dá. Não é só porque a escola dá. Isso foi uma luta, isso é uma garantia, isso é uma luta. Você sabe por que vocês têm merenda na escola? E porque vocês têm merenda, né? Tem almoço, tem merenda, na hora da saída tem outra merenda? Isso faz parte de investimento na educação. Você vai para a escola, você tem direito à alimentação. Né? E aí eu vou perguntando e eles vão respondendo, e a ideia é o quê? É conscientizar. Sem, em momento nenhum, dizer em quem que eu acredito ou não. A ideia é conscientizar. Cada um que forme a sua opinião, cada um que forme o seu senso crítico, cada um que escolha quem vai seguir ou não, cada um escolha quem vai votar ou não. Né? Eu não acredito... deixa eu ver que tem uma fala aqui. Eu começo minhas aulas problematizando, contextualizando e perguntando também. Isso é maravilhoso. Isso é um processo que... isso é muito freiriano, né? Bell Hooks também fala disso no livro dela, Ensinar a Transgredir, né? Que inclusive o Paulo Freire fala que foi um livro que ele leu, ficou encantado, mas a Bell Hooks fala que ela leu Paulo Freire e ficou encantada, né? É muito curioso isso, né? Um lê o outro, mesmo, né? Gente. O conhecimento vai se entrelaçando, né? Exatamente, exatamente. E os bons professores vão chegar nessas conclusões, viu, Sérgio? Parabéns. Exatamente. E tem uma coisa, Rosa... E hoje, Paulo, deixa eu falar uma coisa, então. Hoje eu vi os alunos do Sérgio super envolvidos, fazendo trabalhos e tudo mais. Aí eu fiquei toda feliz, né? E eles ainda foram guardar lá na minha sala, aquela produção toda, e todo mundo empolgado, adolescentes. Eu falei, tá vendo, gente? Eles gostam de estudar assim, depende do que vocês estão propondo para eles. Eles participam ativamente. Quando são convidados, quando são ouvidos, quando são acolhidos. Né? Claro que tem os casos e casos, que tem muitas dificuldades na escola, mas vamos... Olha, chuva de história! Luana, direto de Itabira! Que bom! Ô, Rosa, você está falando isso aí? Eu tenho a experiência do Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, né? Em que eu trabalhei, né? Antes da pandemia, eu estava trabalhando
na Escola Municipal Maria de Rezende Costa e também na Escola Estadual, que eu sempre esqueço o nome, Padre Matias. Escola Estadual Padre Matias, em onde a minha proposta é exatamente essa participação efetiva, ouvir tanto as crianças quanto os jovens. E era impressionante o retorno que eu tinha, né? Era muito impressionante, assim, como que eles gostavam, como que eles esperavam, né, chegar o dia para ter o encontro, né? Eu dava para eles acesso ao número do meu telefone, ao WhatsApp, eles me mandarem mensagens, isso os adolescentes, as crianças não, né? Os jovens, eles escolhiam temáticas, né? E lá na Padre Matias, eu fiz esse trabalho com eles em 2018, 2019, e lá na Maria de Rezende Costa também, né? E uma coisa que é muito importante, né? Tem um escrito aqui do... Obrigado, Rosa. É emocionante ver alunos que estavam até apáticos no retorno da pandemia se envolvendo. Mas olha, o Sérgio, isso aí tem o seu dedo, viu? Isso aí tem o seu dedo. Isso aí tem a sua magia. Porque não se envolve com todo mundo. Isso tem a sua sensibilidade. Isso tem envolvido a sua dedicação, a sua capacidade de se reinventar e de ver ali que precisa de algo diferente. Não estou dizendo que outros professores não façam, mas tem alguns que não querem fazer. E a gente precisa falar disso, né? Não vou citar nomes, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Porque também precisamos, tem a questão porque nós somos muito massacrados, né, Paulo? Exatamente. A gente é obrigado a trabalhar uma carga horária imensa, e tudo mais. E tem a questão do adoecimento, né, Rosa? Adoecimento mental, da saúde mental dos professores e alunos, que ninguém fala disso. Ninguém fala. Né? Os professores o tempo inteiro são achincalhados. E aí, uma das diretrizes é exatamente a valorização do profissional. E a gente vê que não há essa valorização de fato. Alguns estados, como por exemplo Maranhão, o estado paga um salário, se eu não me engano, de 5 ou 6 mil reais para o professor. Né? É outra coisa. É outro patamar, né? Aqui, a prefeitura ainda paga um salário melhor do que o estado, tem um plano de carreira, né? Enfim. Agora, o estado não. O estado, o professor é massacrado. Mas está muito puxado, viu, Paulo? Está quase igual agora. Né? Pois é. E aí, olha só, já que a gente falou nisso, tem uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, que é quem é que vai... Gente, eu trouxe um monte de anotação, porque é muita coisa, e aí, para eu não me perder, eu trouxe as anotações aqui, viu, gente? Fafá chegou aqui, hein, Fafá? Então, olha só, quem é que vai quem é que vai acompanhar essas metas, né? Essas metas do Plano Nacional de Educação. Então, de acordo com a lei, né, o acompanhamento da execução e cumprimento vai ser realizado a cada 2 anos pelo Ministério da Educação, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Fórum Nacional de Educação. Mas, para além disso, tem uma coisa que são a PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele precisa, né, também da participação dos estados e municípios. E aí vão surgir os planos subnacionais de educação, que é o quê? Cada estado e cada município vai, dentro do Plano Nacional, estipular como que eles vão atingir essa meta, lembrando que tem a realidade de cada estado, de cada município. Então é muito importante, por exemplo, que dentro do município, né, que as pessoas saibam que isso, né? Fiquei interessado na Semana da Educação e queria perguntar para você, como a escola pode participar no caso? Ô Sérgio, qual que é a escola? É a sua, Rosa? É a mesma escola sua? É a minha, Escola Santos Dumont, Escola Municipal Santos Dumont. Onde Nossa é a escola, Paulo, o Sérgio trabalha numa outra escola também, mas a Escola Santos Dumont é ensino infantil e fundamental, tá? Sim. Não temos ensino médio, não. Mas, assim, é uma boa pergunta, porque tem outros professores aqui, até de outras cidades e tudo mais. Como que uma escola pode fazer para participar ainda? Porque a gente não se inscreveu antes, como você fez. Isso. Mas o que a escola pode fazer, mesmo não tendo se inscrito,
é entrar no site da Semana de Ação Mundial, lá tem um manual, inclusive tem um jogo muito legal lá, que eles disponibilizam um jogo de cartas, que você pode utilizar para fazer com crianças perguntas e respostas, entendeu? Que tem a ver com essa questão também da semana. E aí você pode organizar na escola rodas de conversas, debates, fazer propostas para as escolas. Agora, eu não sei, né, Sérgio, qual que é a outra escola que você trabalha, Sérgio? Ela é estadual ou municipal também? Eu acho que é municipal, Paulo. E é fundamental? Fundamental 1 ou 2? Eu tenho quase certeza, porque a gente, como professor especialista na rede, a gente só tem fundamental agora. Mas é 1 ou 2? 2. Fundamental 2. É final do... É do 6º ao 9º. Isso. Então, o Sérgio, é o seguinte. Você tem um contato do Sérgio, então você conversa com ele pelo WhatsApp? Vou te passar o contato então, dele, tá? Passa meu contato pro Sérgio. Sérgio, me manda uma mensagem depois que acabar a live aqui, a Rosa vai te passar meu contato. Quem sabe a gente articula para segunda-feira que vem, pela manhã, eu ir até a escola, né, para fazer uma roda de conversa. Né, você me fala onde é a escola. Nono ano, né, Sérgio? Olha que legal. A gente faz com 8º e 9º ano uma roda de conversa, uma forma bem lúdica, bem divertida, né? Aí quando eu vou conversar também com os jovens, eu gosto de contar história. Eu gosto de inserir histórias para que... Né, tem uma história, por exemplo, do Nasurdin, que eu gosto muito, Rosa, que eu uso ela muito para falar não só da educação, mas como da literatura, né? Que conta-se que Nasurdin chegou na praça, onde estavam todas as pessoas reunidas, e ele disse assim: vocês querem conhecimento sem estudo? Vocês querem prosperidade sem esforço? Vocês querem verdade sem mentiras? Aí, claro, né, todo mundo começou a gritar: queremos, 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 queremos! Aí o Nasurdin, né, como só podia ser ele, né, olhou para todo mundo e falou: olha, pois fiquem tranquilos, porque se eu souber de algo assim, eu conto para vocês. Porque não existe, né? Não existe isso, né? Não existe você adquirir conhecimento sem estudo. Não existe você conquista sem fracasso. Não existe, né? E eu gosto muito de usar o Nasurdin, gosto muito das histórias, né? Tem uma outra do Nasurdin também, que conta que numa aldeia, né, as pessoas esperando ali, já queriam que o Nasurdin fosse, conseguiram levar Nasurdin. Então todo mundo se reuniu, Nasurdin chegou lá e falou assim: sabem o que eu vim fazer aqui? Aí todo mundo respondeu: não! Ele virou as costas e foi embora. Aí passou um tempo depois, uns 4, 5 meses, levaram Nasurdin de novo lá, mas eles combinaram antes. Nós vamos falar que a gente sabe. Todo mundo responde sim, se ele fizer a pergunta. Aí Nasurdin chegou, todo mundo: você sabe o que eu vim fazer aqui? Sim! Nasurdin virou as costas, foi embora. Aí ficou todo mundo indignado, né? Como assim, cara? Não estou entendendo. Aí eles combinaram: vamos chamar ele aqui de novo. Metade fala que sim, metade fala que não. Passou um tempo, cadê Nasurdin? Nasurdin chega lá: você sabe o que eu vim fazer aqui? Aí metade respondeu não, a outra metade sim. Então Nasurdin disse assim: então, aqueles que sabem, conte para aqueles que não sabem. E foi embora. É maravilhoso! Várias, mas essa eu não conhecia. Maravilhoso. Eu uso muito essas histórias quando eu vou falar de literatura, quando eu vou falar de educação, porque é uma forma de introduzir o assunto, né? É uma maneira de introduzir de forma lúdica, de forma divertida, né? Essa é ótima, né, Paty? É muito boa, muito boa. Eu adoro. E você sabe que o Nanau, ele durante um período, ele fez vários dias durante a semana, ele fazia histórias de Nasurdin. Ele tomava café da manhã e contava uma história de Nasurdin. E assim, era fabuloso. Minha mãe ama, Paulo, você não tem noção. Minha mãe adora. Ele com a xícara, comendo um pão de queijo. Ah, Leandro, que beleza. Então, vou contar tal. E isso assim, o Nanau,
assim, fabuloso contando. Tem no Instagram dele, né? Tem no Instagram dele. Nanau é uma figura fabulosa, fabulosa. Não, Nanau ele é espetacular, né, Rosa? Ele é Paulo, ó, nós vamos diga. voltar outras vezes para conversar, continuar esse papo que está muito bom, porque vai dar 9h30. São 9h15. 9h15, é 9h15, 9h15, verdade. 9h15. Estou olhando as horas aqui. Porque se deixar, gente, eu vou fazendo pergunta e ele vai respondendo. E ele vai trabalhar amanhã, nós também. Ô, Paulo, que bom ter pessoas como você pensando sobre educação, pensando sobre a sociedade, a juventude, as crianças, as histórias, né? E então, assim, que bom que os nossos amigos estão aqui com a gente, estão nos apoiando, colaborando com essa conversa. Fico muito feliz com a presença de todos. Vou deixar a live salva e peço a ajuda de vocês para esparramarem essas palavras, porque palavras de ódio são muito fáceis de serem pronunciadas, mas palavras de construção, palavras de amor, palavras de carinho, palavras positivas, essas que a gente precisa, né? De que sejam ditas, benditas sejam sempre essas palavras. Então, para a gente continuar esperando, esperançando e continuar sonhadores, mas também com o pé no chão para tomar as decisões certas, as atitudes corretas. Porque eu comecei falando que nós somos sonhadores, por isso que nós somos professores, né, gente? Mas também a gente sabe da realidade. Jamil, muito obrigada, ótima conversa, valeu demais. Convidei muita gente para ver, viu? Obrigada, Sérgio. Nanau é bom demais. É isso aí. Paulo, despeça do pessoal aqui. Eu te agradeço. Despeço. Eu vou despedir lendo uma pequena história do Eduardo Galeano, que é a que eu mais gosto. Eu utilizo ela, inclusive, como uma metáfora para falar da literatura, quando eu vou falar da literatura com os jovens, e o porquê a literatura é importante. Então, eu finalizo com ela para falar o porquê que a educação é importante. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. Foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, disse ao pai: Pai, me ajuda a olhar. E eu queria terminar com esse conto do Galeano, que também nos ensina, né, que a utopia serve para que continuemos caminhando. Mas porque esse conto, esse pequeno trecho que está no livro dos Abraços, do Galeano, eu utilizo como metáfora para a literatura. Assim como a literatura nos ajuda a olhar, a educação nos ajuda a olhar. Nos ajuda a olhar para uma formação cidadã, nos ajuda a ter um olhar crítico, nos ajuda a olhar para essa imensidão que é o conhecimento, nos ajuda a olhar para nós mesmos e para o outro, porque na escola nós vamos nos relacionar, nos ajuda a olhar, né, para diversidade, para pluralidade. A educação nos ajuda a ter uma visão mais ampla de mundo. Então, por isso, eu acredito e luto pelo direito à educação. Não só pelo direito à educação que está na Constituição, mas uma educação que seja uma outra educação, como nos propõe a Luana Tolentino no livro dela, que é esse livro aqui, ó, que está aqui também. Eu vou mostrar porque está facinho de eu pegar aqui.
que quem o conhece, conheça, gente. Esse livro é maravilhoso. A Luana, ela é da rede municipal. O que ela traz aqui são crônicas das experiências dela em sala de aula. Assim como a Rosa deve ter muitas, né? Assim como o professor Sérgio tem muitas, né? Assim como a Luana, que está aqui, também deve ter muitas. Enfim, né? Todo mundo que trabalha em sala de aula tem muitas experiências. E a educação, a mudança que a gente tem que ter da educação, ela parte também por uma mudança de hábito, por uma mudança de princípios, por uma mudança de atitude de quem está na educação. Não adianta só dizer assim, a educação tem que mudar e ficar reclamando. É o que a Rosa diz. Reclamar é muito fácil. Falar é muito fácil. Nós precisamos de agir. Nós precisamos de ações. Ninguém vai mudar o mundo, gente. Ninguém. Eu não vou mudar o mundo. A Rosa não vai. Ninguém que está aqui vai. Mas se a gente mudar para depois plantar sementes... Deu uma travadinha agora, Paulo. Ah, não. Eu repito. Mas nós vamos mudar o mundo sim, todo mundo junto, é isso que ele Não, mas então, Rosa, não. Eu quero dizer, eu sempre digo assim, olha, quando alguém fala, você quer mudar o mundo? Não quero mudar o mundo. Mudar o mundo é muita coisa, é muito megalomaníaco. Eu acho que assim, primeiro, eu acho que é preciso mudar a gente, mudar internamente, mudar as atitudes, os hábitos. Depois, a gente vai plantar sementes. Agora, a gente não muda ninguém. A pessoa muda quando ela quer. É se ela quer. Mas nós que somos, né, professores, professoras, contadores de histórias, que estamos lidando o tempo inteiro com pessoas, com crianças, com jovens, nós temos responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Uma responsabilidade de saber o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo. Se eu conto história, que história eu estou contando? Por que eu estou contando? Eu estou nessa história reproduzindo o racismo estrutural, o racismo institucional, a homofobia, a xenofobia. Eu estou reproduzindo ou não? Né? Se eu dou aula, o que eu falo ali para aquelas crianças? Porque a criança, ela olha para o professor e a aprendizagem se dá por algo que se chama transmissão, assim como na análise, né? Então, um aluno, ele olha para a Rosa, ele olha para o professor, né, Sérgio, ele olha e fala, nossa, é professor, caramba! Tudo que a gente fala é muito importante. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. Uma palavra lançada é como uma flecha atirada. Ela fere. E as feridas, elas são difíceis de tirar. Só para terminar isso aqui, tem uma história que eu gosto muito, que conta que, certa vez, um menino, ele sempre falava mal de todo mundo, ele sempre falava mal das pessoas e falava com as pessoas. Um dia, o pai falou assim, olha, o pai comprou uma madeira grande, comprou uma caixa com pregos, comprou um martelo e falou, olha, todas as vezes que você ofender alguém, você vai pregar o prego na madeira. Todas as vezes. Então, esse menino foi pregando prego. Passou 6 meses, uma madeira grande, lotada de prego. Aí o pai falou, agora você vai arrancar um por um desses pregos. Um por um. Aí o menino ficou assim, mas arranca. O menino foi lá, pá, pá, pá. Quando tirou, o pai falou, olha para a madeira. O que você está vendo aí? Está marcada. Essas marcas não saem. E aí o pai disse para ele, assim são as palavras que você profere contra alguém. Elas marcam profundamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o direito à educação é fundamental. Mas mais fundamental ainda, nós que estamos inseridos, né, nesse contexto da educação, nós também precisamos ter cuidado no nosso fazer cotidiano. Então eu queria agradecer, Rosa, pela oportunidade de falar aqui da Semana de Ação Mundial. Queria convidar todas as pessoas que estão aí presentes para que promovam rodas de conversa. Não precisa ser só nessa semana, não. Durante o ano. Promovam rodas de conversa com jovens, chamem a família desses jovens. Nós estamos num ano eleitoral. É muito importante que as pessoas entendam em quem vão votar. Saibam qual é a proposta dessa pessoa, qual é o compromisso que essa pessoa tem com a educação. Por quê? Porque são essas pessoas que vão ser eleitas para um mandato de 4 anos, que vão ser responsáveis por fazer o novo Plano Nacional de Educação. E lembrem-se, dia 28 vai ser lançada a carta compromisso para os candidatos lá pela Semana de Ação Mundial, vai estar disponível no site. Quem quiser, mande para os candidatos.
Quero agradecer a todos vocês, a todas vocês que participaram. Obrigado. Obrigado, Rosa, por abrir o espaço, por abrir essa oportunidade. Já são 9h30 da noite, nós estamos aqui há 1h30, que maravilha, que beleza, que coisa boa. Beijo. Gratidão, meu querido. Gratidão aos que entraram agora. A live vai ficar salva. Vamos espalhar boas palavras, gente. Beijo, até mais. Gratidão, Paulo Fernandes. Beijo pro meu Rosa. amigo Tonico Poesia. Boa noite, gente. Boa noite.